Gerson, o que está acontecendo lá no Congresso Nacional, né? Desde sexta-feira, com aquela tentativa de eleição, aí foi para o sábado, hoje teve essa abertura lida pela deputada. O que está havendo no Congresso? O Congresso Nacional, de fato, vive um momento diferenciado, né? Nós estamos acompanhando nos últimos dias uma situação bastante inusitada. Nós tivemos aí uma situação, eu diria, quase que circense, né, na última sexta-feira, tendo em vista aquela situação em que nós tivemos a senadora Cátia Abreu, né, se manifestando, tomando a pasta, né, daquele... Tomou a pasta da mão dele lá? Exatamente, daquele que estava presidindo, né, a sessão preparatória, que depois se tornou, então, presidente efetivo, né, no sábado, ganhando as eleições. Mas nós tivemos também uma situação, né, que, no final das contas, mostra como que a política brasileira tem se manifestado nesse início de governo Jair Bolsonaro. O governo Jair Bolsonaro é um governo que, de fato, representa uma esperança, representa um momento novo, né? Pelo menos essa é a expectativa, mas não podemos nos esquecer que nós temos vários neófitos, aqueles que estão iniciando, né, a trajetória política no Congresso Nacional. São 244 novos deputados, são mais 46 novos senadores, então nós temos uma situação de inexperiência no ar. Essa renovação que ajudou o Renan a não se reeleger pela quinta vez? De certa maneira, sim, né? A não eleição do Renan Calheiros representa também um momento simbólico de grande importância para a política nacional e essas novas forças, esses novos atores políticos vêm exatamente embalados com essa nova narrativa, com essa nova expectativa que paira sobre toda a nação brasileira e, portanto, naquele momento o Renan Calheiros foi colocado como um retrocesso. Quer dizer, então quem ganhou foi o anti-Renan? De certa maneira, sim. Né? Nós temos tido no Brasil, ultimamente, esse tipo de comportamento na política. O anti-PT, o anti-Renan. Né? Isso mostra exatamente a força, né, das ruas, as mobilizações que vêm acontecendo no Brasil desde 2013 e, portanto, simbolicamente, isso representa muito. Né? Agora, vamos nos lembrar, por exemplo, que Davi Alcolumbre é um grande desconhecido. Nós não temos... Eu também nunca tinha ouvido falar dele. Exatamente. Então, ou seja, não é alguém de grande representatividade, não é um daqueles políticos de quatro costados, alguém que tem uma força política muito grande. Então, portanto, este momento é um momento que abre espaço para novos atores políticos. Esses novos atores políticos representam uma grande dúvida. Nós não sabemos exatamente como eles vão se comportar, mas eles vêm embalados nessa era de expectativas, de boas expectativas que acompanham o governo Jair Bolsonaro. Você acha que com isso a população vai ter mais consideração pelo Congresso? Porque o ano passado, eu até fiquei preocupado, quando o povo dizia, vocês não nos representam. E eles são os nossos representantes. Exatamente. E aí uma parte mudou. Então agora eles teriam que reconquistar essa confiança da população, dos eleitores. Sim, o Congresso precisa fazer esse trabalho sem sombra de dúvidas. Há uma necessidade de reconquistar, né, dentro do escopo político, dentro do espaço da política, é necessário que as nossas casas legislativas estejam atuando e buscando, então, o bem público, né? A coisa pública precisa ser valorizada e, portanto, é um trabalho que essa nova legislatura terá que realizar. Se vai conseguir, é outra coisa. Nós estamos vivendo um momento inicial, um momento de lua de mel, as coisas estão indo muito bem, nós estamos vendo a Bolsa batendo recordes atrás de recordes. Hoje bateu de novo. Exatamente. Agora, existe um momento em que essa lua de mel começa, então, a perder força. E aí é necessário ações práticas, ações políticas de fato. Essas ações políticas, elas precisam ser costuradas, dialogadas. E aí é que nós vamos ver a força política exatamente desses novos atores que estão estreando na política nacional. Aí nós vamos ter no Congresso Nacional o pessoal que apoia o governo e o pessoal que faz oposição ao governo. Exatamente. Esse vai ser o embate, não é isso ou não? Quem tiver mais força, leva. Isso, exatamente. E essa vai ser a situação, né,
que é comum no âmbito da política. No entanto, nós não podemos nos esquecer que a política nacional é uma política bastante fisiológica. Então, existem aqueles que vão, ao longo do tempo, assumindo funções camaleônicas. O próprio Renan... O que quer dizer uma função camaleônica? É exatamente o que o Renan fez, né? O Renan, ele esteve dentro dos últimos governos, ele participou de praticamente todos eles, né? Verdade. E, portanto... Aliás, eu vi o discurso dele, aqui na Record News, e me deu a entender o seguinte, que o Bolsonaro, ele falou de um jeito, parecia que o Bolsonaro estava apoiando ele para voltar para o Congresso. Exatamente, Quer né? dizer, e ele falou que era o novo Renan. Exatamente. Não, agora comprometido com o liberalismo econômico e não mais com o PT. Eu fiquei olhando, meu Deus do céu, que coisa. Exatamente. Esse é o Renan. Ele é um tipo ideal do político brasileiro, aquele que vai com uma função bastante orgânica, né, com uma função, eu diria, uma vocação governista, e aí independe... Se é governo, estamos aí, é isso ou não? Exatamente, independe da coloração política que está no poder, ele vai assumindo feições, né, daquele que de fato pode trazer os benefícios da mesa, né, trazer as benesses para ele e para o seu partido. Então, o Renan representa isso, mas ele é um tipo ideal de uma casta política brasileira que se comporta assim, né? Nós sabemos que existem os aliados de primeira hora, existem os aliados oportunistas e existem aqueles que de primeira hora fazem oposição. Então, no Brasil, neste momento, né, aproveitando esse embalo de grandes e boas expectativas, nós temos um grupo político hoje majoritário que tenta surfar na onda da renovação proposta pelo governo Jair Bolsonaro. Se isso vai durar, vai depender muito do andamento da política nacional. Gerson, muito grato, viu? É uma Boas aulas alegria. no Mackenzie lá. Obrigado. Muito obrigado, muito grato.